Você já se sentiu como se estivesse preso? Como se sua alma estivesse cercada por correntes invisíveis? Correntes de medo, de culpa, de mágoas antigas, ou até mesmo de escolhas erradas que te perseguem até hoje. Talvez você esteja caminhando, respirando, vivendo, mas por dentro algo está acorrentada. É como tentar correr com pesos nos pés. Você ora, luta, chora e ainda assim parece que nada muda. Às vezes não são prisões físicas. São prisões da mente, do coração, da alma. Prisões de traumas, de palavras duras que marcaram sua identidade, de pecados que você jurou abandonar. Mas o que acontece quando o libertador se levanta? Quando Deus ouve seu clamor e decide intervir? Essa história mostra que nenhuma corrente é forte demais quando Deus decide agir. Essa é a história de um povo escravizado por séculos. Um povo que começou como família e se multiplicou até se tornar uma nação inteira dentro das fronteiras do Egito. No início, foram bem-vindos, mas com o tempo o medo tomou conta dos corações dos egípcios, e o que era abrigo se transformou em cativeiro. O açoite rasgava as costas dos homens, as mulheres choravam por seus filhos mortos ao nascer. As mãos estavam calejadas, os sonhos apagados e a esperança parecia cada vez mais distante. Durante mais de 400 anos, Israel conheceu o sabor amargo da servidão. A liberdade era apenas uma memória contada em histórias antigas. Mas mesmo em meio à dor, um clamor subia e ecoava até o trono de Deus. O sofrimento era constante. O suor escorria dos rostos marcados pela escravidão. Os gemidos dos feridos, os gritos dos oprimidos e os suspiros dos que já haviam perdido a esperança preenchiam o ar como um lamento contínuo. Mas no meio de todo esse caos, havia algo que não podia ser calado. Um clamor. Não era apenas um grito por socorro. Era um grito da alma. Um clamor que vinha das profundezas de corações quebrantados, feridos, mas ainda vivos. Era o som de um povo que, mesmo sem ver saída, se lembrava do Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E esse som, esse clamor sincero e desesperado, atravessou os céus. Ele subiu e alcançou o trono do Altíssimo, porque não há dor na terra que o céu não escute, não há lágrima esquecida por Deus. E naquele momento, o Senhor ouviu e decidiu agir. Mas também é a história de um Deus que ouve o clamor dos seus filhos e que está disposto a libertar, mesmo que para isso o céu precise tocar a terra com poder e sangue. Hoje, você vai conhecer o sacrifício da Páscoa, mais do que uma tradição, uma revelação. O início de uma libertação que mudaria a história da humanidade para sempre. Não era apenas uma fuga, não era apenas um povo saindo de um lugar para outro. Era o romper de correntes milenares. O fim de uma escravidão que durara gerações, marcada por chicotes, humilhação e lágrimas. A cada passo que Moisés dava diante do faraó, a cada praga que caía sobre o Egito, uma mensagem era proclamada. O Deus de Israel não havia esquecido o seu povo. E quando finalmente o sangue do Cordeiro foi derramado e passado nos umbrais das portas, não foi apenas o sinal de salvação para aquela noite, foi o marco de uma nova aliança, o início de uma caminhada rumo à liberdade, o nascimento de uma identidade. Não mais escravos, mas filhos do Deus Todo-Poderoso. Aquela libertação não apenas salvou uma nação, ela apontava para algo ainda maior, para uma redenção futura, para um Cordeiro eterno que um dia também seria sacrificado. Naquela noite escura, quando a morte passou sobre o Egito, a luz da esperança começou a brilhar para toda a humanidade. E essa história continua viva até hoje, cada vez que nos lembramos do poder de um Deus que liberta. Israel gemia no Egito. O povo escolhido de Deus
vivia debaixo do chicote de Faraó. Homens eram forçados a trabalhar dia e noite. Mulheres choravam pelos filhos mortos. O clamor subia aos céus e Deus ouviu. Um plano começou a ser traçado e um libertador foi escolhido. Moisés, que havia fugido para o deserto, encontrou Deus numa sarça ardente. Ali, Deus falou com ele e o enviou de volta ao Egito, não como fugitivo, mas como instrumento de justiça. Era o início de algo que o mundo nunca tinha visto. Uma a uma, as pragas atingiram o Egito. Água transformada em sangue, rãs, piolhos, moscas, peste no gado, úlceras, graniço, angafanotos, antrebas. Cada praga uma mensagem: deixa o meu povo ir. Mas o coração de Faraó se endurecia. Até que Deus revelou o golpe final. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Deus orientou Moisés: cada família deve escolher um cordeiro, sem defeito. O cordeiro deve ser morto ao entardecer. Seu sangue deve ser passado nos umbrais das portas. E naquela noite, comendo cordeiro assado, pão sem fermento e ervas amargas, eles deveriam estar prontos para partir. Portas nos pés cajado na mão, como quem espera por um milagre. Aquela noite, o céu se calou e o anjo da morte passou. Mas onde havia sangue, havia proteção. No Egito, o choro rompeu a madrugada. Em cada casa, um primogênito havia morrido, até mesmo o filho de Faraó. O rei do Egito, quebrado pela dor, finalmente cedeu. Vão embora, vão adorar o seu Deus, e assim, depois de 430 anos, Israel foi liberto. O Cordeiro da Páscoa apontava para algo muito maior. Cada gota de sangue, cada ordem de Deus, cada detalhe daquele ritual apontava para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue que salvou os hebreus da morte é o mesmo sangue que hoje liberta a sua alma. A Páscoa não é apenas uma lembrança, é uma mensagem viva de salvação. Talvez você também esteja preso em cadeias invisíveis, culpas do passado, vícios, traumas. Talvez você tenha sentido a escuridão bater à sua porta. Mas saiba, ainda há sangue no umbral. A salvação continua disponível. Jesus foi o Cordeiro perfeito. Seu sangue foi derramado por amor. E assim como Israel saiu do Egito, você também pode sair da escravidão que te prende. Essa é a história da primeira Páscoa. Mas pode ser também o começo de uma nova história para você. Uma história de libertação, de renascimento, de vida nova. Você está pronto para deixar o Egito? Está pronto para caminhar em direção à liberdade? Então, prepare-se, porque o Cordeiro já foi sacrificado e o caminho está aberto. E se você gostou desse vídeo, dê um like e compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. E até o próximo vídeo.